Sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um episódio do podcast Indústria do Futuro, podcast que ajuda as indústrias a serem mais eficientes, abordando temas sobre inovação e inteligência artificial. E hoje temos o prazer de receber aqui conosco o João Búticos, um consultor aí da indústria cimenteira com larga experiência em indústria de cimentos, indústrias em geral, já tendo passado aí, por várias cadeiras como executivo dos principais grupos desse mercado. João, seja muito bem-vindo a esse episódio, prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Vitor. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho da indústria do cimento, falando um pouquinho dos desafios aí da indústria 4.0 e o que o mercado está mostrando para a gente aí para os próximos anos. Maravilha, João. E até aproveitando esse gancho aí, João? Queria que o pessoal aí que está nos escutando pudesse te conhecer um pouco melhor. Então, conta um pouquinho mais da tua trajetória, um pouco mais das suas experiências aí dentro deste mundo tão grande que é a indústria cimenteira, né? Legal, Vitor. Eu sou engenheiro mecânico de formação, comecei minha carreira como técnico mecânico, depois fiz engenharia mecânica, gestão empresarial. Não comecei na indústria cimenteira, comecei na indústria de fabricante de equipamentos industriais, depois passei 5 anos em petroquímica, aqui em São Paulo ainda. Trabalhei 10 anos na Nestlé, indústria alimentícia, e depois em 2003 que eu parti para a indústria cimenteira, né? Então já estou há 20 e poucos anos na indústria cimenteira. Comecei minha carreira lá nos Estados Unidos, na Holcim. Estive por lá por 6 anos. Eu venho da área de manutenção, então trabalhava como gerente de manutenção na Holcim dos Estados Unidos. Depois voltei para o Brasil. A Holcim Brasil me convidou para ser gerente de fábrica lá em Barroso, em Minas Gerais, na fábrica, na unidade de Barroso. Depois, em 2015, eu fui para o Ceará, estive 5 anos no Ceará com a Cimento Apodi, que é do grupo Titan, dos gregos. Então, eu estive nessas multinacionais aí, lá na Apodi como diretor industrial. E no final de 2020, eu abri minha consultoria, após 38 anos aí de operações industriais, abri minha consultoria para poder estar apoiando os clientes aí com a experiência que a gente adquiriu nesse período. Muito bom, João. Parabéns aí pela toda a sua trajetória aí, profissional. Obrigado. Meu grande prazer aí, reforço o agradecimento pela sua participação aqui nesse episódio. E acho que nem todo mundo aqui, do nosso que está nos escutando conhece, acho que a fundo das peculiaridades, um pouco mais aí da indústria de cimentos como um todo. Então, ia te pedir também agora até para trazer um pouco, dessa sua experiência com diferentes tipos de mercado, com diferentes tipos de indústria. Como que você enxerga a indústria cimenteira? Quais são as principais particularidades que existem aí nesse mercado, para que para quem está nos escutando aí consiga ter um pouco mais de contexto, consiga ter essa visão geral aí? Com certeza, com certeza. Vamos tentar passar para o pessoal um pouquinho para entender como é que funciona e por que está localizado onde está localizado, né? Então, acho que o primeiro ponto, que o pessoal sempre pergunta, mas por que não tem fábrica de cimento aqui? Por que não tem fábrica de cimento ali? Então, você sempre vai encontrar uma fábrica de cimento, uma fábrica integrada de cimento, onde tem uma jazida de calcário, porque praticamente 90% do volume do cimento vem do calcário, né? Então não faz sentido ter uma fábrica longe de uma mina de calcário. Então sempre você vai ver as regiões onde tem os veios de calcário, né? E o mercado, infelizmente, que nem São Paulo, que é o maior mercado consumidor do Brasil, tem pouquíssimas jazidas de calcário, né? Então você vê poucas fábricas de cimento aqui em São Paulo. Você vê muito em Minas Gerais, né? Você vê agora no Nordeste, tem aquele veio ali, Paraíba, no Ceará, ali tem bastante, né? Mas, por exemplo, São Paulo, você tem um pouquinho na região ali de Sorocaba e Salto e não tem muita mais opções para colocar, porque os veios funcionam aí de acordo com a formação da terra, né? Então, alguns estão superficiais, outros estão mais profundos,
que não viabilizam a exploração. Então, esse é um ponto interessante para o pessoal saber por que tem fábrica de cimento em uns lugares e em outros, né? E o que a gente percebe é que nesses mercados mais consumidores você consegue colocar moagens de cimento, né? Então você transfere o clinker, né, que é a matéria-prima básica para a produção de cimento, né? Então para você produzir o clinker você precisa dessa grande fonte de calcário, que é a fonte aí do cálcio, né, do CaO. Então você precisa dessa fonte de cálcio e você mistura com uma fonte de sílica, de alumínio e de ferro, né? Alguns aditivos para fazer sua receitinha de bolo. Então, você procura ter esses materiais próximos à sua fábrica integrada, mas com essa possibilidade de transferir esse clinker para as moagens, né? Então, por isso que a gente vê que tem lugares que têm fábricas integradas e outros lugares que têm moagens, né? Para ficar um pouquinho mais perto do mercado consumidor e você não precisar transportar o cimento, você transporta só o clinker, né? Então, aqui um conceito básico só de como é a fabricação do cimento e por que as fábricas estão localizadas aonde estão, né? O mercado cimenteiro brasileiro já é um mercado bem consolidado, bem antigo, né? E por pressões econômicas, né? O brasileiro sempre é muito flexível, né? Sempre brigando aí com custos, né, de produção. Então ele precisou sempre estar se adaptando. E essa foi uma grande vantagem competitiva com relação a essas questões climáticas, ambientais, de emissões, porque o brasileiro sempre buscou alternativas, tanto para combustíveis como para materiais cimentícios, né? Os aditivos, as adições que a gente coloca no cimento. Então, o Brasil foi pioneiro aí em muitos cimentos, cimentos à base de escória, né? À base de pozolanas, e a disponibilidade desses materiais aqui fez com que o Brasil fosse pioneiro em muitas áreas nesse desenvolvimento, e com isso ele teve uma grande redução do fator clinker, né? Fator clinker é quanto de clinker você usa para produzir o seu cimento. Então o Brasil teve um avanço grande, né? Eu até anotei uns números aqui interessantes. Você de 1990 a 2014, isso está tudo no roadmap da indústria de cimento, né? A produção de cimento subiu 273%, né? Mas as emissões caíram 223%, né? Então você teve um aumento muito grande de produção, mas com o uso de combustíveis que poluem menos, né? Biomassas, combustíveis alternativos e matérias-primas alternativas também, né? Então, uso de escória da siderurgia, uso de pozolanas, né? O uso do próprio calcário como aditivo. Isso permitiu que a gente tivesse uma pegada de carbono aqui no Brasil, né? Fosse realmente pioneiro em muitas ações. Então, o Brasil saiu muito na frente, né? Por uma pressão econômica, mas que tecnicamente acabou andando junto com essa pressão econômica, né? O Brasil é um mercado que hoje, né, fechou 2023 com 62 milhões de toneladas de cimento, né? Então é um consumo bastante baixo para o tamanho do Brasil, né? O Brasil tem um consumo, em média, per capita, metade do consumo médio mundial, né? Então, o Brasil é um dos poucos países ainda que os grupos cimenteiros mundiais enxergam com um potencial muito grande de crescimento, né? Então, hoje você vê que tem alguns investimentos grandes na África, né? Você tem os Estados Unidos, que é um mercado consumidor fantástico, né? Então, todo mundo quer ter uma fatiazinha lá nos Estados Unidos, desses grupos multinacionais, mas o Brasil, a África, né, alguns países da Ásia são poucos locais que ainda você tem possibilidades de instalação de novas fábricas com potencial, porque o Brasil tem um potencial, você olhando lá para 2030, 2040, que pode chegar a 120, 140, até 160 milhões de toneladas. A gente está falando em 62 milhões, né? Nós chegamos no pico em 2014 a 72 milhões de toneladas de cimento produzidos e vendidos no Brasil. Então, nós estamos 10 milhões de toneladas abaixo do nosso pico, né? Que a gente espera que agora nos próximos anos a gente vá retomando, né? Com esses programas todos de governo que a gente precisa ter de infraestrutura, de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, né? O Brasil vem sempre
patinando nesses programas, né, com a dificuldade grande de infraestrutura, né, a parte de casas também, a parte de housing aí é uma pendência grande que o Brasil tem também. Então, se a gente conseguir evoluir com esse governo, com os próximos governos, né? Com Minha Casa Minha Vida, com o PAC, né? Que esses programas andem nas parcerias público-privadas, né? A gente tem uma tendência boa de chegar aí nos próximos anos. A tendência é chegar nos 80 milhões aí nos anos 2030, né? Esperamos que realmente se concretize, né? Para que não tenha os voos de galinha que o Brasil está tão acostumado a ter, infelizmente, né? Que deu o pico lá em 2014, depois tivemos outro pico interessante na pandemia, né? A pandemia que todo mundo achou que seria ruim, né? Para a fabricação de cimento foi boa, porque o pessoal ficou em casa e acabou fazendo melhorias nas casas, né? Isso gerou um aumento de demanda, mas pós-pandemia os volumes caíram novamente, né? Então caíram em 2022 e caíram mais um pouquinho em 2023, mas já 2024 com uma previsão de aumento aí nos volumes futuros, né? Então essa é uma visão geral de como está o mercado, com essa perspectiva que a gente tem até das associações dos fabricantes de cimento, dessa tendência de crescimento aí para o futuro, para poder ter um consumo a nível mundial e ter realmente as obras de infraestrutura e casas num padrão mundial também aqui no Brasil. Muito legal, João. Acho que deu para ter uma visão geral muito importante, desde modelos das fábricas, os tipos de plantas. Então, existem plantas que têm somoagem, existem plantas com a fabricação completa, localização realmente, né, esse perfil geográfico nas unidades cimenteiras e principalmente essa visão atrelada ao mercado, né? Esse potencial de crescimento tão grande que a gente tem, nessa perspectiva positiva para os próximos anos, principalmente olhando o Brasil, como você trouxe, né? A gente ainda tem um potencial muito grande para explorar, para crescer essa produção de cimentos aqui no país. E eu acho que você tocou em um ponto super legal, que é não necessariamente só aumentar a produção, mas também aumentar essa produção de uma maneira responsável, de uma maneira consciente, no sentido de reduzir cada vez mais o impacto da indústria no mundo. Então, trazer cada vez menos impacto ambiental, reduzir as emissões de carbono como um todo para a atmosfera. E você usa um termo ali que é o roadmap, né? Então, acho que tem uma pesquisada aqui, acho que desde 2019 iniciou todo esse trabalho de uma construção de um roadmap para redução, né, das emissões, e que hoje já se tornou até um roadmap para neutralidade realmente de carbono até 2050, né? E aí temos metas e algumas ações para alcançar esse resultado de neutralidade de carbono. Que nem você comentou, o Brasil já é pioneiro em boa parte dessas iniciativas, já tem um avanço muito grande em relação à questão de neutralidade frente a outros países produtores no mundo, né? Mas eu queria que você detalhasse um pouco mais, né? O que é esse roadmap que você comentou, quais são essas metas que tem dentro desse roadmap, como que está o Brasil posicionado, né, frente a outros países aí do mundo, frente a esse tema tão importante, né, que é neutralidade de carbono. Legal, Vitor. Obrigado aí pela essa introdução do roadmap, que é importante realmente, né? E como nós falamos, realmente o Brasil teve ações pioneiras que foram até por necessidade econômica, né? E quando aperta o bolso, o pessoal é bastante criativo. A gente sabe disso, o brasileiro sabe ser bem criativo nessa hora, né? Então, esse roadmap foi montado aí pela BCP, pelo SNIC, né? Que é a Associação Brasileira de Cimento Portland, né? Junto com os principais fabricantes de cimento, né? E isso realmente foi feito lá em 2018, 2019, né? Quando estava tomando forma esse assunto aí de CO2, nem se fala em descarbonização ainda, né? Era um pouquinho mais de pegada de carbono. E aí foram criadas metas aí para 2030, 2050, né? Então
as metas até 2030 elas são bastante execuíveis, né? E com esse crescimento de volumes que a gente torce para que se consolide, né? Para que chegue aí nas 80 milhões de toneladas aí no Brasil, e nos anos aí 2030. A gente tem metas bastante alcançáveis, porque o Brasil já conhece as tecnologias, né? Já usa combustíveis alternativos, né? Você tem algumas políticas públicas atreladas a isso, como a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Que faz uma destinação mais adequada do resíduo sólido urbano, né? Que é uma grande fonte de combustível também, né? Você tem muito ali papel, papelão, plásticos, né? Não aqueles que são recicláveis, né? Você tem que reciclar tudo que dá para ser reciclado, né? Você tem que usar tudo que é matéria orgânica para fazer adubo, para fazer biodigestão. Não é essa parte que a indústria cimenteira quer, mas ela quer aquela parte que vai para o aterro, né? Que vai para o lixão hoje, né? Ou para os terrenos, né? Muitas prefeituras a gente conhece bastante, jogam naqueles terrenos, aqueles aterros que não são sanitários, né? E aquilo é o mais barato hoje para o prefeito, né? Então ele prefere fazer aquilo do que jogar para um aterro sanitário que vai custar mais dinheiro, né? Então, quando essa política pública realmente da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que já está mais do que atrasada, né? O pessoal não consegue emplacar isso, né? Você teria uma parcela aí que seria aí 30, 40% desse resíduo sólido urbano que pode ser direcionado como combustível derivado de resíduo, né? Isso já é feito na Europa, né? Já há muitos anos já, né? Você pega a Alemanha, por exemplo, que tem fábricas que consomem 80, 90, 100% de resíduo ao invés de combustíveis fósseis, né? Então a indústria cimenteira tem essa vantagem que o forno de clinker, né, a torre ali de pré-aquecimento, eles conseguem absorver esses combustíveis mais grosseiros, né? E ter essa capacidade de não ter resíduos, não ter cinzas, né, e não ter emissões, porque o controle de emissões é muito severo, muito rígido na indústria cimenteira. Então, o forno de clinker é uma solução maravilhosa para dar essa destinação adequada para esse resíduo. Então, você diminui os volumes nos aterros, né? Você diminui a quantidade de lixo gerado, né? Até problemas de saúde, problemas de esse pessoal que trabalha no lixão teria um trabalho mais adequado fazendo a pré-seleção de recicláveis aí, né? Então, você resolveria também o problema social que acontece. E com essa parte de combustíveis, você teria já um grande ganho, porque você eliminaria parte dos combustíveis fósseis que se utilizam, né? O Brasil basicamente utiliza o coque de petróleo, né? O petcoke, que é o resíduo do resíduo da fabricação de petróleo, mas acaba sendo um combustível fóssil, né? Então, quanto mais você conseguir utilizar biomassas, que o Brasil também tem muita fartura de biomassas, né? Só que tem que estar perto da fábrica, né? Não dá para mim levar a biomassa do Paraná para queimar em Minas Gerais. A logística fica Custo logístico inviável, fica né? Então, você absurdo. exatamente. E logística no Brasil é complicado, né? Você tem fábricas no centro-oeste que tem que trazer esse petcoke do porto, né? Então, o custo também logístico desse combustível fica absurdamente caro, né? E um ponto que a gente sempre aprende quando entra na indústria de cimento é que o saco de cimento, na realidade, ele é um saco de energia embalada, né? Mais ou menos 50% a 70% do custo do cimento são energias, né? Tanto a elétrica como a térmica, né? Então, quando você consome um saco de cimento, você tem que lembrar que ali tem 60, 70% de energia embalada, né? Então, esse é o grande objetivo que a gente tem, tanto no roadmap, né? Como que a gente vai falar um pouquinho mais na frente nos controles de processo, né? Reduzir realmente esse consumo dessas energias, né? Porque você quer ter algo mais sustentável, você quer ter o melhor clinker a nível de qualidade, né? Para que você possa ter a maior quantidade de adições, mas mantendo um cimento de altíssima qualidade para o consumidor final, né? E você tem cimentos à base de espora, que tem aplicações específicas, cimentos à base de pozolana, com outras aplicações, né? Então você consegue girar essa economia circular da indústria, né?
utilizar os resíduos da siderúrgica, das termoelétricas, de outras indústrias, né, até fazer a economia circular com o resíduo sólido urbano também como combustível, né, as próprias biomassas. Por exemplo, lá no Ceará a gente queimava a casca da castanha de caju, né? Então você tem o pessoal abrindo a castanha para vender a castanha para a gente consumir, mas você tem a casca da castanha, que é um combustível maravilhoso. A Votorantim lá no norte utiliza os caroços, caroço do açaí, né? Então você tem muita biomassa que é gerada, né? Que a gente acaba nem percebendo no processo, que pode ser utilizada como combustível. E antigamente tinha uma destinação que até formava pilhas desses resíduos que não tinham uma destinação adequada, né? Então esse roadmap ele abrange todas essas ações de redução de consumo de combustíveis, né, de utilização de combustíveis alternativos, toda essa parte de materiais cimentícios, né, o que pode ser adicionado no cimento ao invés do clinker, que consome muita energia térmica e elétrica para ser produzida, né? Então, como você reduzir esse fator clinker, tendo um clinker de melhor qualidade, podendo ter esses resíduos de economia circular para fazer isso, né? E lembrando que a indústria cimenteira, né, por natureza, ela sofre com essa emissão de CO2, porque quem lembra das aulinhas de química ali, se você pega o carbonato de cálcio, né, que é o CaCO3, e você quer só o CaO dele, né? Então, quando você aquece esse calcário, o que ele vai soltar pela chaminé da tua fábrica? Vai soltar o CO2, né? Então, você coloca 1,6 toneladas de calcário para produzir 1 tonelada de clinker, né? Então, esse 0,6 que você coloca, ele vai sair como forma de CO2 na chaminé. Então, praticamente aí 40% das suas emissões são geradas só pela descarbonatação do calcário, né? Então, esse é um ponto crítico, né? O pessoal fala, mas a indústria cimenteira emite demais. Não é que ela emite demais, é que o processo dela naturalmente gera essa descarbonatação do calcário que gera esse CO2, né? Que é o mesmo processo do cal, né? Então, quando você faz a calcinação do cal ou descarbonatação aí do calcário para o cimento, você tem essa geração de CO2, né? Então, isso é inerente ao processo. Você pode eliminar tudo o que você quiser de combustível, de energia elétrica, mas esse CO2 que sai do CaCO3 não tem como eliminar, né? Então, o roadmap faz essas metas que são bastante execuíveis até 2030. Para 2050 já começa a ficar um pouquinho complicado, porque depende de novas tecnologias como captura de carbono, né? Então, onde a gente enfiar esse carbono que está sendo gerado, né? Como reutilizar, se dá para voltar no processo, se dá para enterrar, se dá para injetar em alguns pontos, né? São todas essas tecnologias que a gente está ouvindo falar muito ainda, muitas startups, né, fazendo testes, os grandes grupos investindo, Bill Gates, todo esse pessoal fazendo muito trabalho de tecnologia e inovação, mas não tem nada hoje que seja viável técnica e economicamente, né? São muitos protótipos, né? Vários testes aí, tudo piloto, obviamente, né? Mas ainda a gente não tem nada firme que possa ser, não, isso vai dar certo e vai ter um custo possível de ser absorvido pela indústria, né? Então, é algo que a gente vai ver nos próximos 10, 20 anos, com certeza, né? Essas tecnologias. Em paralelo, obviamente, o pessoal que está tentando produzir cimento sem clinker, né? Eles chamam de cimento verde, né? Também tem novas tecnologias, ainda está engatinhando isso daí, né? Mas formas de produzir materiais também sinterizados, né? Que possam substituir o cimento. Hoje não há produções em escala nem a custo viável, mas também com a utilização de resíduos de indústrias, isso pode ser alguma alternativa, né? Talvez não para todo o volume de cimento hoje consumido no mundo, mas lembrando, né, que depois da água, né, o concreto é o segundo produto mais consumido no mundo, né? E o cimento é o produto industrializado mais barato do mundo.
Por isso que os volumes são importantes para a indústria cimenteira, né? Porque é um produto de baixíssimo valor agregado, então você precisa compensar nos volumes aí, né? Então essa é uma pincelada geral aí no roadmap, né? O pessoal que tiver curiosidade, depois a gente pode passar esses links do roadmap também no link aí do vídeo no YouTube também, onde for divulgado, né? Porque é bem interessante dar uma olhada em todas as projeções de volumes, de reduções de carbono, né? Essas iniciativas são muito legais. Com certeza, João. A gente vai deixar aí nos links, né, das plataformas que esse episódio sair. E eu achei muito legal, João, essa questão do roadmap no sentido de não olhar apenas para a produção em si, para a fábrica de cimento em si, mas olhar, putz, todo o ciclo do cimento, né, ao longo da vida. Então, pegando até partes do concreto, das utilizações dele que tem na cidade, e retornar isso também de uma forma circular. Então, isso daí é muito importante, até para melhorar cada vez mais, né, a eficiência da indústria cimenteira como um todo, que, como você trouxe, né, o segundo produto mais consumido no mundo. Então, existe uma importância, um volume muito grande aí frente ao mundo que a gente está, né? E aí você foi comentando, João, de algumas ações, né, e algumas alternativas que o Roadmap já tem trazido, e algumas delas foi da utilização de fontes diferentes de energia. E não só energia elétrica, mas energia térmica. Então, substituir alguns tipos de combustíveis no sentido de trazer uma menor emissão. Então, você deu alguns exemplos, né? Mas eu queria entender contigo e até já dando um gancho para o próximo tópico, né? Quando você trabalha com diferentes tipos de matéria-prima, com diferentes tipos de combustíveis, você tem diferenças de forma de queima, de PCI, de tudo isso, ela influencia muito para você ter um controle de processo adequado, para você ter um processo estável, para você ter um processo produtivo e eficiente, né? E aí eu entendo que nesse sentido, quando você tem, às vezes, tantas diferenças de matéria-prima e de combustíveis, é humanamente impossível uma pessoa, um operador, às vezes, um engenheiro, apenas consiga olhar para todos esses fatores ao mesmo tempo ali e fazer uma atuação o tempo inteiro, todo segundo, todo minuto ali na sua planta, né, em termos de controle de processos. E aí eu vejo muito que nesses casos em que você tem sistemas complexos, com múltiplos combustíveis, com múltiplas variáveis influenciando o tempo inteiro e a cada segundo, né, em tempo real ali, é que se faz muito necessário sistemas especialistas de controle, toda a questão da indústria 4.0, então você ter informações disponíveis de forma online, você ter automatizações cada vez é, mais recentes, né, cada vez mais inovadoras, digamos assim, mais confiáveis para o seu processo produtivo. E aí eu queria que você discorresse um pouco, João, de como que você tem enxergado, né, o papel dos sistemas especialistas dentro da indústria cimenteira, dentro dos controles de processo, para lidar com todos esses diferentes cenários aí da indústria, nesse cenário, né, de substituições térmicas, de combustíveis alternativos e até mesmo matérias-primas alternativas, né? Legal, Vitor. Boa deixa aí que você deu, pegando esse gancho das tecnologias, dos combustíveis, né? Porque realmente é um desafio muito grande para o pessoal de operação e processo, né? Como é que juntar todas esses quebra-cabeça aí para conseguir falar que vai produzir o melhor clinker do mundo, né? Você entra com quatro, cinco, seis diferentes matérias-primas, aí entra com quatro, cinco, seis diferentes combustíveis, né? E aí você quer que o cara faça a mágica dele, né? O pozinho de pirlim-pim-pim, para que saia um clinker estável, sempre igual, com a mesma qualidade e sempre no top da qualidade, né? Que a gente sempre cobra muito isso do pessoal de processo de operação. Não, tem que estar estável, tem que estar. Só que você vai lá e a amostra é a cada 2 horas, né? Então você às vezes demora 2 horas para reagir
a um processo, né? Isso é a forma que a indústria sempre trabalhou, né? Antes tirava amostras manuais, não tinha instrumentação adequada, né? Então a gente vê a evolução toda, né, da indústria que passou lá das válvulas, né, dos sistemas valvulados aí para os transistores, aí para os computadores, né? E a gente percebe que aí, depois dos anos 90, né, com a chegada dos computadores, realmente você começou a ter uma quantidade de dados muito grande, né? Mas ninguém sabia o que fazer com esses dados, né? Quando surgiu essa turma mais nova que nem você aí, né, que já vem com essa formação de casa, diferente da minha turma aí, que é dos anos 60, né, eu sou nascido em 65, né, então peguei todas essas fases de transição, né, que você trabalhava com dados manuais, depois começou com planilhas, com alguma coisa, ainda havia cartão perfurado na minha época de petroquímica, né, então a gente passa nos disquetes e nas capacidades de memória, a gente vê como isso foi evoluindo, né? E não adianta nada você ter um monte de dado e você não saber o que fazer com ele, né? Então, acho que a grande revolução que a gente está vendo agora nessa última década, né, foi realmente esse surgimento dos sistemas especialistas, né, que não dependem tanto do homem, né? Os sistemas especialistas que a gente usava lá nos anos 90, nos anos 2000, eles dependiam da informação que eu colocasse no sistema, né? Então eu falo, não, eu quero que o forno produza 1.000 toneladas por dia ou 100 toneladas por hora. E aí era um número que eu dava para o sistema especialista, né? E a gente vê que ele era muito limitado, ele limitava muito o processo ou a qualidade, né? Porque dependia de alguém que definisse aquele número, que baseado mais em experiência do que tudo, né? E hoje a gente percebe que com essa evolução do data analytics, né, do machine learning, né, com essas ferramentas de inteligência artificial que estão sendo usadas, né, você consegue fazer um sistema especialista e se você der os parâmetros limitantes, por exemplo, do motor, você fala, não, esse motor vai aguentar tanto eletricamente, né? Então vai aguentar tantos amperes lá, você põe esse limite. Ou aquele separador vai aguentar até 100% da rotação que ele foi projetado, né? Então, se você entrar com esses parâmetros mecânicos e elétricos, né, em vez de entrar com os seus dados de processo que você acha que são os melhores, né, esses sistemas avançados, eles vão achar o ponto ideal de operação. Então, quando você achou que era 100 toneladas por hora, porque alguém falou, porque o fabricante projetou para isso, na verdade é uma limitação que alguém definiu, mas dependendo da tua matéria-prima, do teu combustível, da tua finura, do teu blend, você pode chegar a 110 toneladas por hora. Ninguém falou que não pode. Você acha que tem uma limitação mecânica ou acha que tem uma limitação elétrica, e se você usar essas ferramentas, o sistema pode mostrar para você, ó, você não tem essa limitação de 100, você pode chegar a 110, né? Então, acho que a grande vantagem do uso desses dados é te mostrar aonde teu equipamento, onde o teu processo pode chegar. E não você limitar o teu processo a algo que você acha ou que o fabricante do equipamento disse para você que poderia chegar, né? Pelo menos foi o que eu aprendi aí nesses últimos anos, nessa parte de digitalização, né? Para a gente tirar o fator, o coeficiente de segurança, né? Que a gente tinha, falar, não. E o operador tem muito disso, né? Se deixar na mão do operador, ele vai achar o ponto de conforto dele para que a fábrica trabalhe o mais estável possível, não ter errado de maneira nenhuma, porque ele quer que tenha uma operação estável, só que às vezes você está desperdiçando capacidade que você tem na sua fábrica, né? E com isso você está aumentando seu consumo, aumentando as suas variações, né? Aumentando várias coisas, né? Então, acho que o grande ganho, né, com essas capacidades de memória de dados que a gente tem hoje, né? E o uso de ferramentas para avaliar esses dados, né? Essas ferramentas de data analytics são muito legais por causa disso, porque ele vai pegar um dado lá que antes não servia para nada e te mostrar alguma coisa que você pode fazer com aquilo, né? E às vezes um dado lá que
de vibração que não tem nada a ver com a produção, você pode correlacionar aquilo de alguma maneira, né? Você começa a fazer essas experiências malucas, né? Como é que esse dado de amperagem, mais velocidade, mais vibração está relacionando? Ah, não está relacionando. Ou como eles estão relacionando? Opa, tá, ó, tem uma tendência aqui, então vou usar isso para controlar meu moinho que antes eu não usava, né? Então você ficava naquele, não, quantas toneladas por hora, qual a rotação do separador, qual a alimentação, e você ficava naquela velocidade de cruzeiro, né? Você nunca desafiava o sistema, né? Eu acho que isso é muito legal. Hoje, quando você joga ele, o sistema no automático e deixa o machine learning aprender com o próprio dia, você fala, não, eu quero que garanta a qualidade do produto. A produção se aumenta o quanto der. E a gente vê que é possível isso e todo mundo está tirando esse pouquinho a mais dos sistemas, né? Só que não dá para fazer isso se você não tem uma boa instrumentação, se você não tem uma boa conectividade, se você não tem ferramentas para avaliar dados, né? Então, nas palestras que eu tenho feito aí nos seminários, a gente fala muito. Não adianta querer ter indústria 4.0 se você não tem nem a 1.0 nem a 2.0 ainda, né? Então, é importante você preparar a estrutura da sua fábrica, da sua moagem, né? Você tem instrumentação adequada. Hoje a instrumentação está muito barata, tem muito instrumento Wi-Fi, né? Você não precisa passar mais cabo, né? Então, usa essa instrumentação que você tem, né? Você tem todos esses sistemas, esses mini computadores que você pode colocar no sistema para buscar essas informações, né? Você tem os PIDs que a gente usava lá mais no passado, que era a grande informação, né? Você fazia o proporcional, integrativo e derivativo, e você pode usar todas essas informações, mas colocar no mesmo balaio ali para você tirar algo importante, né? Então é importante que o pessoal pense muito nisso, né? Põe uma boa rede Wi-Fi, coloque sensores, comece a analisar o que, que esses sensores estão te dando informação, comece a coletar dados, né? Faça um bom histórico aí, 6 meses, um ano de dados, para você realmente estar preparando a tua fábrica para realmente para a indústria 4.0, né? Para poder usar esses dados de forma adequada e ter um sistema, uma plataforma de controle avançado, um sistema especialista, né, que te ajude mais, que seja mais adequado para a sua realidade, né? E hoje a gente vê esses pacotinhos, né, que hoje muitas startups, né, desbancaram aqueles grandes OEM por causa disso, né? Porque são soluções customizadas, né? Então você fala com alguém, o cara vai te ajudar, mas ele customiza aquele pacotinho para você. Não é nada que é aquele negócio como a gente tem o sistema. Ah, não, você quer comprar meu sistema, é isso daqui. Você tem que encaixar meu sistema na sua realidade. Então, acho que essa fase que nós estamos está bem interessante, porque está misturando vários tipos de indústria, né? Então, essa molecada que está chegando aí no mercado, né? Com 1.000 ideias, com 1.000 soluções. O cara não entende nada de cimento, mas nós entendemos de cimento. Ele precisa entender de como ajudar a gente a produzir cimento, né? Eu acho que esse é o ponto legal, né? Se você explicar para ele o que você quer, o que você tem, ele vai falar, não, vamos juntar isso com isso, vamos ter uma solução, né? Então, acho que isso é interessante dessas startups que apareceram, né? Dando muitas opções para os fabricantes, né? Para controles de processo, você pode individualizar o controle de processo, né? Você pode fazer para a fábrica toda, né? Então, acho que você tem essa flexibilidade e os custos baixaram demais, né? Então, hoje todo mundo tem condição de ter um sistema especializado, uma plataforma de controle avançado, seja de quem quer que seja o fabricante, né? E o Brasil está bem avançado nisso. A gente tem um parque tecnológico muito grande, né? Você pega a região de Florianópolis, Campinas, toda essa região, o pessoal está realmente bombando aí, né? De tantas empresas, tantas soluções que estão aparecendo. Cada dia a gente fica mais feliz com tantas opções que a gente está tendo no mercado, tanto de sensores, de instrumentação, de sensores inteligentes, né, que já te dá a solução mastigada, não precisa mais daquele sensor que você precisa transformar em informação, né? Então, isso tudo está facilitando a vida de quem quer realmente estar na indústria 4.0. Excelente, João. E
Acho que você passou por vários pontos muito importantes aqui, referente a, primeiro, né? O que que é preciso para conseguir dar esse próximo passo? Como funciona e qual que é o tipo de ganho que esse tipo de sistemas especialistas conseguem trazer e depois até mesmo, né, em como que você consegue capturar os benefícios, né? A gente está mais provado esses benefícios. E tentando fazer aqui um resumo aqui, né, de tudo que você trouxe, acho que a gente começa nessa etapa inicial, no sentido de é importante que se tenha o mínimo necessário para conseguir dar o passo para a indústria 4.0, quer dizer, ter um nível de instrumentação muito importante, né? Precisa ter dados, precisa ter informações confiáveis para que você consiga correlacionar essas informações, para que você consiga ter insights, para que você consiga começar a utilizar os dados a seu favor e não fazer mais ações baseadas, às vezes, no sentimento, às vezes no achismo de uma pessoa, outra pessoa, mas sim tomar essas decisões com base em dados, né? Então é importante você ter um nível de instrumentação, esses data analytics que você comentou, eles são muito importantes para que você comece de fato a dar esse próximo passo. E aí eu queria até adicionar, João, que não só ter os sensores e ter essas informações, mas é importante que essas informações estejam confiáveis, né? Então a gente encontra diversos casos aí, né? Se não é restrito, não é algo exclusivo da indústria cimenteira, mas de todas as indústrias em geral, que às vezes você tem um sensor, só que às vezes ele está medindo uma informação que não é confiável, uma informação que às vezes nem faz sentido para o que você gostaria de utilizar aquela informação, né, João? Acho que foi balançando a cabeça, acho que você já deve ter passado bastante por esse cenário, Com né? certeza. Então, acho que ter essa expertise, né, dos nossos clientes, dos nossos parceiros, para conseguir de fato, poxa, olha, essa informação ela faz sentido, não faz sentido, está confiável, não está confiável. Isso é muito importante nessa primeira etapa, né, de aquisição de dados e de fato ter essa base histórica para começar a correlacionar. Uma vez que se tem nessa parte inicial, aí sim é possível dar esse próximo passo em um sistema especialista. Que nem você comentou, né, João? A ideia de sistema especialista é conseguir trazer para dentro de um software com base em inteligência artificial, né, para que ele consiga tomar essas ações de forma automática. Quer dizer, conseguir olhar milhares de cenários ao mesmo tempo, milhares de informações ao mesmo tempo e conseguir definir qual que é o patamar ótimo, qual que é o máximo que a gente consegue extrair daquele processo, naquelas condições, naquele momento. E isso é algo que é um trabalho em conjunto, junto com os nossos clientes, junto com os operadores, junto com os engenheiros, para a gente conseguir alcançar e ter essa flexibilidade para alcançar o melhor patamar. Então, acho que no mercado em que nem você comentou, né, João, tem margens pequenas, né, tem um valor agregado baixo, quanto mais você conseguir eficiência, quanto mais você conseguir produzir mais com menos, né, digamos assim, melhor para o seu negócio, melhor para a indústria como um todo, né? E aí eu vejo muito esse trabalho de sistema especialista de conseguir levar cobrir essa lacuna, né, de às vezes você conseguir tirar aqueles 2%, aquela milha extra que a gente fala, né, do seu processo produtivo, sem fazer nenhum investimento, e às vezes em aumentar um forno, em aumentar algum equipamento especificamente, realmente só aumentando a eficiência. Então, eu acho que é um trabalho muito legal que a gente, né, vou comentar especificamente aqui da E-Systems, que a gente propõe para os nossos clientes, que é trazer um ganho a mais para o seu processo produtivo, trazer uma maior eficiência sem precisar fazer um grande investimento em equipamento, um grande investimento de CAPEX, que está cada vez mais restrito aí, né, no mundo de hoje, né, João? Então, acho que você trouxe muito bem esse cenário geral aí de sistemas especialistas, né? E eu dou até uma contribuição a mais que eu queria ouvir depois sua opinião, né? Acho que esses sistemas especialistas, eles ajudam muito a cobrir essa lacuna, né, que a gente está comentando, de trazer esse aumento aí de 2% aí de aumento de produção, de aumento de eficiência, né? Só que um sistema especialista por si só, ele não faz mágica. Não é só você ir lá implementar uma solução
que ele vai funcionar para sempre, né? É muito importante esse cuidado com esses sistemas, porque como qualquer software que você compra, ele só vai gerar valor se você estiver utilizando a ferramenta. Então, é muito importante ter o olhar para a manutenção desses sistemas especialistas, para fazer cada vez mais, né, continuar esses investimentos em inovações de melhoria de sensores, melhoria de tecnologia dos sensores, dos atuadores, de fazer uma manutenção adequada, até mesmo das estratégias que você coloca dentro desses sistemas de inteligência artificial. Então, eu acho que complementando tudo que você trouxe, João, eu acho muito importante a gente olhar para essa questão também de manutenção e principalmente acompanhar o uso dessas ferramentas, né? No fim do dia, esses sistemas estão aí para nos ajudar, estão aí para contribuir muito, né, com as indústrias, com a humanidade em geral, na verdade, né? Acho que você tem inteligência artificial sendo aplicada em todas as áreas, na indústria não é diferente. Mas ela só vai gerar o valor se devidamente utilizado e adaptado para cada cenário que você estiver vivendo, né? Então, acho que contribuindo para sua resposta, até queria ouvir um pouco mais de você, né, João? Como é que você enxerga aí essa questão do uso, né, dessas ferramentas, se faz sentido também, se você já vivenciou esse tipo de solução, esse tipo de situação, na verdade, né, em que a falta de manutenção, às vezes, de um sistema especialista acabou caindo em desuso, acabou não sendo tão proveitoso. Acho que esse complemento que você deu é bem interessante. Obrigado aí pela contribuição, porque é aquilo que a gente falou, né? Obviamente você tem que ter a base da indústria 1.0, 2.0, 3.0 para avançar para 4.0. E isso está tudo envolvido nessa parte. Sensores, balanças, né? Você vai numa fábrica, às vezes, a balança está inundada de material ali, nunca vai te dar um sinal bom aquela balança, né? Então, é a parte da manutenção que você faz de rotina, né? Ordem, arrumação, limpeza, housekeeping, né? Não adianta você ir naquela fábrica de cimento que você está com cimento até o joelho e ali você já esquece de qualquer sistema especialista porque você não tem o básico do básico, né? Você está com os instrumentos ali, os motores dentro cheios de clinker, cheios de cimento ali, então você já consegue enxergar que ali não vai dar para fazer o básico porque não está sendo feito o básico, né? Obviamente, essa questão de limpeza, equipamentos confiáveis, né? Informações confiáveis é muito importante, né? E essa preparação, né? Eu sempre enfatizo muito, né? Você tem que ter realmente uma preparação, você tem que ter um laboratóriozinho dentro da tua fábrica para calibrar instrumentos de temperatura, né, de pressão. Você tem uma fábrica com, sei lá, 100, 200, 300 instrumentos, pô, não custa nada você ter um equipamento para calibrar isso aí, para garantir que está medindo corretamente, como você bem disse. E, obviamente, você tem que garantir que isso seja mantido, né? Então, os planos de manutenção, né, que a gente falava antigamente da corretiva, passou para preventiva, aí passou para preditiva, né? Agora você está entrando no outro ramo, né? A E-Systems ainda não mexe com isso, mas com certeza vai mexer, que é a manutenção aí que eles chamam de pré-cognitiva ou alguma coisa assim, que é realmente pegar aqueles dados que estão todos na nuvem aí. Como é que aquilo pode me dar alguma informação de que aquele motor está começando a dar problema, ou que aquele equipamento está dando problema? Então, já tem empresas trabalhando com essa linha, né, de atuação, de como atuar na manutenção. A gente falou muito em controle de processo, né, mas não adianta nada se o equipamento falhar também, né? E uma grande vantagem, né, aí como experiência que você pediu alguns exemplos, o que a gente percebe, né, quando você tem um controle de processo que trabalha assim, né, e não trabalha assim, o que que acontece cada vez que você faz isso? Né? Ó, o teu atuador abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. Quantas vezes isso ocorre por dia, né? Então, você tem um atuador, você tem um equipamento que abre e fecha, uma válvula que abre e fecha. Se você fizer isso menos vezes, você vai ter muito menos problemas de manutenção. Você vai ter um equipamento que vai durar 2, 3 vezes mais a vida útil do que ele duraria, né? Então, quanto menos variações de processo, quanto menos flutuações, quanto menos abre e fecha, quanto menos on-off, você vai ter menos atuações, menos inputs e outputs e menos danos daquele equipamento, né? Então, acho que uma indústria de alta manutenção, como a indústria cimenteira, que tem
desgastes absurdos, né? E o refratário, você imagina, temperatura aumenta, baixa. Aquele refratário vai fazendo efeito sanfona e a durabilidade dele, que você quer que seja pelo menos um ano, não vai durar nem 6 meses, né? Então, por isso que o pessoal vai apanhando. Então, quando você consegue essa estabilidade de processo, estabilidades de tudo, de temperatura, de pressão, de atuação dos equipamentos, você está contribuindo indiretamente, né, na manutenção, porque você está judiando menos do equipamento, você está exigindo menos dos equipamentos, então isso vai te dar os savings que isso vai dar, as economias que isso vai te dar, você não consegue medir diretamente, mas é muito maior do que aquele 2, 3% que você falou, né? Esse 2, 3% é legal da gente medir, porque aumentou a produtividade de 3 a 5%, diminuiu o consumo de energia elétrica, diminuiu o consumo de água, aumentou a qualidade. Isso é fácil de medir, porque você tem um número direto no KPI da indústria. Agora, essas outras coisas, desgaste, né? Manutenção, custos de manutenção, horas que o cara vai poder dedicar para outra coisa ao invés de ficar arrumando o equipamento lá, né? O mecânico pode ser um cara muito mais analista do que um mecânico, né? Ele pode ser muito mais inspetor do que mecânico ou eletricista, né? Então, esses ganhos inerentes ou que você não consegue enxergar, acho que eles são muito maiores do que os outros, né? Então, acho que essas são as grandes vantagens, né? Você tem o equipamento que roda bem, você vê que ele tem muito menos desgaste, ele vai ter muito menos vazamento, ele vai te dar muito menos dor de cabeça e vai rodar pelo menos os 90% que você precisa de disponibilidade, né? Que é o mínimo que pede numa indústria de cimento aí, né? Você precisa lá dos 30 dias para dar uma manutenção e tal, mas se você conseguir aumentar aquele 1, 2% naqueles 90, ó, quantos dias a mais você consegue produzir? Perfeito, perfeito, João. Acho que agora, para a gente encerrar aqui esse episódio, que eu achei que está bem rico aí, né, de informações, dando um resumo assim final, que tipo de dica que você daria aí, né, para quem está nos escutando, para quem tem nos acompanhado aí, principalmente para os profissionais aí da área, né, da indústria cimenteira? Palavra Na final, verdade, cidadão, para eles. a gente fala sempre em qualificação, né? A gente tem que estar sempre aprendendo essas novas tecnologias. Você não vai ser especialista em tudo, mas você precisa saber um pouquinho de tudo que está acontecendo, né? Precisa estar se atualizando, obviamente. Fazer o básico, né? Primeiro faça o básico, né? Não queira dar o passo maior que a perna, né? Então faça melhor a instrumentação da sua planta, melhores controles, né? Os KPIs, os indicadores, meça tudo que for possível medir, né? Se você não medir, você não consegue controlar, né? Então tem que medir realmente tudo, veja o que é importante, né? Essa troca de informações, né, manutenção, processo, operação, é muito importante, né? A gente vê que tem um distanciamento ainda muito grande, aquela rixa, é problema da produção, é problema da manutenção ou vice-versa, né? Um fica metendo o pau no outro em vez de ver que está todo mundo junto no mesmo barco, né? Se tirar o dedinho do furo, vai afundar do mesmo jeito, né? Então tem que estar conversando muito e fazer esse brainstorming, essa troca de informações para poder realmente melhorar o processo, né? E aí sim, quando você tiver uma moagem, uma fábrica estabilizada, né? Obviamente os grandes grupos têm isso mais corporativamente, né? E a gente vê que os pequenos grupos têm um potencial gigante, porque eles tomam uma decisão muito mais rápida que os grandes grupos, né? Então, esses pequenos grupos, assim, com poucas ações, poucas iniciativas, eles conseguem rapidamente fazer movimentos muito grandes, né? Que para eles é muito importante para serem competitivos no mercado, né? Então, a gente percebe que os pequenos grupos têm uma chance de alavancar as operações muito mais rapidamente, e com essas soluções, como nós falamos agora, são de baixo custo, né, e de rápida implementação, você consegue resultados muito mais imediatos, né? Então, rapidamente você consegue implantar um projeto desse
não vai ser um projeto de 3 a 5 anos, como era antigamente, aí em 6 meses ou um ano você começa a colher os frutos desses projetos. E realmente tem que se atualizar, não tem jeito, não adianta querer achar que sua fábrica que está na indústria 2.0, ainda movida a vapor, você vai querer colocar na indústria 4.0, porque não vai dar mesmo, né? Então, vá devagarzinho se atualizando, faça os CAPEX aí anuais para você modernizar sua fábrica, e aí talvez em 1 ano, 2 anos ou 3 anos você consegue fazer uma bela digitalização, e chamou o pessoal da iSystems com as soluções que eles têm aí para poder ajudar vocês na solução de processo, né? Porque às vezes você fala, ah, não, mas eu sou pequenininho aqui, mas eles também têm soluções pequenininhas que vai te ajudar muito ali e vai facilitar e vai te dar um retorno imediato. Essa é a grande vantagem. Uma ferramenta dessa, a gente percebe que o payback é em meses, né? Então você não precisa pedir o CAPEX para o ano seguinte, porque é um CAPEX que você pede e você consegue pagar no mesmo ano, né? Então, a grande vantagem dessas ferramentas são essas. Você implementa, em 2, 3 meses você já está pagando, já tem retorno sobre aquele investimento. Essa acho que é a grande vantagem dessas ferramentas modernas e atuais. Perfeito, João. Muito obrigado pela sua participação. Acho que essa dica aí que você deu no final foi excelente, né? Dá bem uns próximos passos aí, né? Para, dependendo se a indústria já está mais avançada, não está avançada, acho que você conseguiu resumir muito bem aí esses passos iniciais da jornada, né? Então, pô, muito obrigado pela sua contribuição aqui, tá, João? Caso o pessoal tenha interesse de conhecer um pouco mais aí, né, quem está nos escutando, como que eles podem te acessar aí, João? Fique à vontade para deixar seu LinkedIn, seus contatos aí também, o pessoal te encontrar e te chamar aí para conversar mais a fundo. A Búticos Consultoria e Serviços, né? A gente tem o site, né? Pode entrar no buticos.com.br, né? Também temos o Instagram da Búticos Consulting também. E meu e-mail é joão.buticos@buticos.com.br. Estamos à disposição para que vocês precisarem, né? Com a nossa experiência aí para poder ajudar os clientes a não sofrer tanto, né? A gente que já sofreu do outro lado da mesa, né? Que é ajudar os nossos clientes a sofrerem um pouquinho menos. Então, estamos à disposição para o que for necessário aí. E obrigado, Vitor, pela oportunidade. Estamos à disposição para futuros eventos também. Obrigado. Maravilha, João. Obrigado aí pela participação aí de todos e todas que nos acompanharam em mais um episódio do podcast Indústria do Futuro, podcast aí que auxilia empresas a serem mais eficientes, falando de temas sobre inovação e inteligência artificial. Meu nome é Vitor Funada, sou líder de vendas aqui na iSystems. Caso você tenha interesse de conhecer um pouco mais aí dos detalhes do que a gente já conversou, fique à vontade de pegar com o João os contatos aí que ele deixou, fique à vontade para me acessar, e tá nas nossas páginas aí também do LinkedIn. Bom, obrigado pessoal e até a próxima.